A gente vai entrar no tema do Bayern de Munique, que parece que é uma equipe que tem duas personalidades, né? De um lado, uma campanha completamente arrasadora na Champions League, com 100% na competição, foram 8 jogos e 8 vitórias, tomou apenas 2 gols do Viktoria Pilsen, não tomou gol contra a Inter, não tomou gol contra a Barcelona, não tomou gol contra o Paris Saint-Germain e está com tudo. Do outro lado, na Bundesliga, parece que a equipe tem problemas, porque às vezes dá umas tropeçadinhas e vai permitindo que aconteça algo como essa derrota para o Leverkusen de virada, que eles acabaram de ter nesse final de semana, com o Borussia Dortmund se tornando então líder da Bundesliga pela primeira vez desde 2019, com um ponto de vantagem para cima do Bayern de Munique. Essas duas equipes aí têm 9 rodadas pela frente e tem um confronto direto lá na Allianz Arena, que é quando o Bayern de Munique de repente pode acabar com a brincadeira do Dortmund, ou se o Dortmund ganha agora, o jogo vira completamente também, né? Então pode ser bem interessante esse jogo que vai ter na volta aí da data FIFA. E aí, cara, eu queria saber o que tu acha dessa dupla personalidade, digamos assim, do Bayern de Munique, que na Champions destroça e na Bundesliga nem tanto. Eu tava lendo algumas reações a essa derrota do Bayern de Munique pro Bayer Leverkusen, e cara, alguns caras importantes falaram algumas paradas aqui meio assim pesadas também, né? O nosso querido, eu nunca sei falar o nome dele, cara, como é que é aqui? O Salihamidzic, exatamente. Ele mesmo, diretor do Bayern de Munique, né, disse que isso, no caso o jogo contra o Leverkusen, não é o que significa ser Bayern de Munique. Nós sentimos falta de tudo que é necessário do time que ganhou na quinta-feira. Fomos inferiores em todas as áreas. É uma questão de confiança ou não, a gente tem que trazer a nossa mentalidade, a nossa vontade, né, pra dentro do gramado. É uma disputa pela Bundesliga. E aí ele fala, olha só que loucura que ele fala, cara. Ele parece o Antônio Conte, acabou de falar do Conte. A gente teve dois chutes a gol nos últimos minutos, mas tivemos tão pouca iniciativa, tão ruim a mentalidade, ou assim, vontade, né? Que raramente eu vi uma coisa como essa. Esse time é muito bom quando tem a mentalidade certa desde o começo, mas eles podem ser tão ruins se eles não tiverem e se eles não acharem que eles têm que entregar tudo dentro de campo, né? Basicamente isso que ele tá falando. Então ele basicamente diz que é uma questão de mentalidade, que me lembrou um pouquinho aquelas paradas do PSG. Não sei se tu acha que faz sentido também, no sentido de na Champions os caras estão entrando com fogo no coração. Então tem essa questão aí. E também outra questão foi que o Nagelsmann, técnico do Bayern de Munique, disse que a gente tava muito, digamos assim, preguiçosos, né? A gente ganhou muitos poucos duelos na defesa, no ataque. A gente tem jogadores exaustos. Então foi difícil pra gente. Só que, cara, não sei se esse negócio do exaustos aí, claro que a temporada é bastante puxada, mas o Bayern de Munique tem elenco, né? E eles tiveram entre o jogo contra o Augsburg, que eles ganham de 5-3, e o jogo do Bayer Leverkusen, foram 8 dias de diferença. É um bom tempo pra dar uma descansadinha, né? Ainda que os jogadores estão treinando e tal. E de um jogo pro outro eles trocaram 2 titulares também. Então, o que tu vê nesse Bayern de Munique, cara? Tu acha que é uma questão de mentalidade, de exaustão? Não me parece... Exaustão me parece uma desculpinha, porque eles têm elenco bom, né? Mas, não sei, as críticas do Salihamidzic ali foram meio pesadas até. Isso me lembrou, sabe o que, cara? Umas semanas atrás, um pessoal do The Athletic, aquele jornal lá bem relevante da Europa, eles tinham um podcast lá, né? É tipo o Eurocast, só que pior. E um dos integrantes, ele contou que uma vez ele conversou com o Thomas Müller, nosso querido subestimado de ouro, e ele perguntou assim, pô, cara, como é que é no Bayern de Munique, as vitórias e tal, como é que é desfrutar? E aí o Thomas Müller falou assim pra ele, cara, no Bayern, a gente não desfruta das vitórias, a gente não fica feliz nas vitórias, porque no Bayern, vencer é o mínimo, tá ligado? É o mínimo. É tipo assim, pô, você ganhou na Bundesliga, você não fez mais que sua obrigação, seu merda. É tipo assim, tá ligado? O naipe da parada lá. E se você perdeu, irmão, tá tudo errado, faltou vontade, faltou comprometimento, faltou raça, faltou coração, tá ligado? Faltou a porra toda. Então assim, o nível de exigência de um clube como o Bayern é essa porra aí, tá ligado? Tipo assim, pô, eles perderam pro Bayer Leverkusen com 2 gols de pênalti do Palacios, vale dizer. Que assim, o Bayer Leverkusen é um dos times mais relevantes da Bundesliga, né? Um time que tá sempre aí. E mesmo assim, os caras perdem pro Leverkusen lá na Bayer Arena, tá? Não foi nem na Allianz Arena. Essa entrevista como se fosse o fim do mundo, tá ligado? Como se os jogadores estivessem se arrastando em campo, como se o time tivesse uma merda, ninguém tá querendo nada com nada. Então, assim, é um nível de exigência realmente muitíssimo alto do Bayern de Munique, fruto da dominância deles, né? Fruto da como é que se fala, Modestão? Da dinastia vermelha que eles criaram lá na Bundesliga e que eles têm que lidar com isso agora. Mas, assim, falando sobre essa questão das duas personalidades do Bayern de Munique, eu acho que uma coisa que explica isso, dessa questão da dupla personalidade, é que eles não têm mais um cara que era garantia de gol.
E aí eu sei que muita gente pensa, mas o Lewandowski não faz falta pro Bayern. O Lewandowski saiu e o Bayern tá muito bem na Champions e ainda tá brigando pela Bundesliga. Só que aqui na Bundesliga, não é na Champions que a gente tá vendo a falta do Lewandowski. A gente tá vendo a falta do Lewandowski na Bundesliga. Porque na Bundesliga dessa temporada, o Bayern já empatou e perdeu jogos em que na temporada passada, o Lewandowski teria guardado 1 ou 2 gols e isso não teria acontecido. Mas assim, não tem a menor dúvida, tá ligado? Você não ter um cara que entrega uma quantidade de 50, 60 gols por temporada, pode até não fazer diferença em jogos específicos. Porque, por exemplo, contra o PSG, o Bayern se classificou com gols do Coman, com gols do Choupo-Moting, com gols do Gnabry, e aí não fez diferença o gol do 9, não fez diferença o gol do Matador. O Matador, o Lewandowski, ele vai fazer falta semana a semana, sabe? Semana a semana é que ele vai fazer falta. Ele vai fazer falta no jogo do meio de semana, em que o Bayern empata em 1-1 e não teve o cara lá da garantia do gol. Ele vai fazer falta no jogo do fim de semana, em que o Bayern perde por 2-1 e não teve o cara lá da garantia do gol para empatar esse jogo ou para até virar esse jogo. Então, assim, apesar das pessoas acharem que, não, no Lewandowski ele tá fazendo falta porque o Bayern ainda tá bem. Só que, com o Lewandowski, o Bayern estaria liderando essa Bundesliga com folga. Porque os jogos que o Bayern empatou, os jogos que o Bayern perdeu, a maioria deles não teria sido assim o resultado. Então, a gente poderia estar vendo agora o Bayern com 5, 6, 7 pontos de vantagem, mas ao invés disso, a gente tá vendo o Bayern que tá com 1 ponto a menos do que o concorrente direto, que é o Borussia Dortmund. Então, eu acho que talvez em termos coletivos, o Bayern dessa temporada seja até melhor. Seja não, provavelmente é melhor do que o da temporada passada. Tem jogadores em uma fase melhor, como o Musiala, que está atingindo ali um nível absurdo. Mas a regularidade semanal de você ter um cara que garante 2 gols por jogo na Bundesliga faz muita, muita falta. Isso para mim é inegável. Então é isso, cara. Mas se tu pudesse cravar, tu acha que o Bayern de Munique ganha a Bundesliga ainda? Considerando que o Dortmund tá numa melhor fase, assim, em geral, ganha. Vai ganhar porque vai ganhar na Allianz Arena. Vai ganhar na Allianz Arena e o Dortmund ainda vai dar umas tropeçadinhas aqui e acolhi. Vai empatar um jogo ali aqui, vai perder um jogo ali. E o Bayern, ele é mais difícil de tropeçar. Mas assim, eu acho que o principal motivo de eu achar que o Bayern ainda ganha é o confronto direto. Porque o confronto direto é na Allianz Arena e o Dortmund, cara, na Allianz Arena é um negócio assim complicado, né? Na verdade, a chance de ser goleado é enorme. Porque o que tem de goleadas aí do Dortmund na Allianz Arena nos últimos anos é uma loucura. Mas, cara, pelo menos, né, essa cara, acho que chamar de má fase também é loucura, velho. É loucura, porque a expectativa é tão alta com o Bayern de Munique que a gente acha, às vezes, que eles não estarem liderando com pelo menos, sei lá, 5 pontos de vantagem é má fase, tá instável, né? É loucura as exigências do Bayern. Mas, pelo menos tá tendo uma disputa, né, cara? Uma batalha. Eu acho que, eu, pelo menos, acho isso muito positivo pra Bundesliga, pro campeonato alemão, né? Porque teve vezes que chegava nessa época da temporada, o Bayern de Munique já tava com 49 pontos na liderança, todo mundo já sabia que eles iam ser campeões, e aí a Bundesliga perdia um pouco a graça. Agora tá aí, tem briga, né? Tem briga. Então, por mais que eu também acredito que o Bayern de Munique vai vencer a Bundesliga, eu torço muito pro que o Borussia Dortmund consiga quebrar essa sequência aí. Ninguém aguenta mais o Bayern de Munique, velho. Os caras vão enfileirar quantas Bundesliga? 11, 12, 13, 15, 20. A gente vai até 2030 lá. Olha que legal. O Bayern de Munique ganhou a Bundesliga pela 90ª vez consecutiva. Não, né, cara? Não, né? Então, sinceramente, que eles continuem aí entrando com falta de energia na Bundesliga. Continuem tropeçando pra gente ter disputa, né? E este foi o bloco da Bundesliga.